nos abençoe a vida. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, em uma mensagem que traz como título De Alma Desperta, ele nos orienta que nós temos muita dificuldade de agir, de reagir de maneira luminosa, de maneira clara. Justamente porque trazemos dentro de nós impulsos primitivistas. Porque ao longo da nossa evolução espiritual, viemos evoluindo o nosso corpo físico também, o nosso corpo espiritual, e nessa caminhada nós adquirimos várias ferramentas, que nos agilizassem a nossa evolução. E permanecemos durante muito tempo com os nossos hábitos cristalizados, e focados para a sobrevivência. Então, dessa maneira, todas as vezes que a gente precisa reagir de alguma maneira, de alguma forma na vida, as ferramentas que se apresentam para nós são justamente esses instinto primitivista que nós temos dentro de nós. Em contrapartida, nós temos fora de nós, como dádiva do alto, os ensinos luminosos que os espíritos superiores nos trouxe, que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, que todas as vezes que nós precisamos agir, nós precisamos ir buscar esses recursos fora de nós. Porque muito pouco desses recursos nós temos fixos dentro de nós, O patrono dessa casa, o Chico, dizia para nós assim que a nossa mente é como um espelho cristalino, que se a gente der uma mexidinha nele assim, aquilo que está no fundo, ele logo vem à tona. Ele não aconselhava ninguém a fazer isso. Então nós temos realmente muito disso, e nós precisamos, para que nós possamos ter uma vida satisfeita conosco mesmo, pela performance que nós vamos desempenhando em nossa existência, é necessário que nós sempre buscamos esses recursos nas dádivas que chegaram do alto, junto com esses espíritos iluminados que a doutrina espírita nos orienta. Mas nós não temos que tomar cuidado apenas com os nossos impulsos primitivistas, Sempre que a gente chega já perto de alguém, começa a conversar com algum assunto, logo às vezes a pessoa já buscando, também, igual nós, tem esses instintos primitivistas, ela logo nos conduz, às vezes, à maledicência, à calúnia, falando mal de alguém, criticando alguém, fazendo com que nós também desçamos na onda em que ela adentra e pela porta que ela abre para nós, Nós, no trabalho, nós temos vício de descansar demais, na alimentação comemos demais, Então, pelo nosso pensamento é muito difícil equilibrar-se, Porque nós sempre nessas flutuações de nossa sintonia espiritual, nós acabamos sintonizando com o plano inferior, que acaba nos orientando pensamentos equivocados. Então nós sempre precisamos estar atentos para que nós possamos buscar esses recursos nos espíritos iluminados que nos deixaram as informações e essas ferramentas para que nós possamos agir. Nós estamos falando dessa maneira porque hoje nós gostaríamos de falar, nós vamos estudar a respeito de Judas Iscariotes, o seu relacionamento de Judas com Jesus e os discípulos, Muitos de nós não queremos nem ouvir, falar. A minha esposa, Leonor, um dia ela estava conversando a respeito de Judas com a irmã dela falou: Deus me livre, eu não quero nem saber desse cara, esse cara traiu Jesus, eu não quero nem saber dele. E aí a gente observa que realmente a maioria de nós temos essa coisa com Judas,
Judas, numa das lições que nós vamos estudar hoje, ele disse assim que a gente faz essa análise sem observar se a gente realmente pode atirar a primeira pedra, né? A gente fala dessa maneira. Então, nós queremos estudar essa convivência de Jesus com Judas Iscariotes e nós pegamos algumas informações graças, né? Graças, e nós devemos ter muitos agradecimentos à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? Que trouxe para nós essas informações acerca do discípulo infiel, né? Que foi Judas. Kardec nos diz que a história seria contada novamente agora pelos seus protagonistas, né? Não seriam mais contada pelos historiadores com as suas tendências religiosas, com seus interesses materiais, com seus interesses religiosos, mas seria contado pelos protagonistas da história, trazendo as informações realmente corretas. E a gente vai observar nessas informações que todos nós temos essa tendência, né, de pensar que Judas foi o infame, que ele foi um patife, foi o traidor, foi a pessoa completamente incorreta e que igual ele ninguém agiria, nós não agiríamos de jeito nenhum do jeito que o Judas agiu, né? Porque nós amamos Jesus e assim a gente vai pensando dessa maneira. Para a gente começar a estudar esse relacionamento, no programa Pinga Fogo foi feita uma pergunta para Francisco Cândido Xavier a respeito se Judas realmente é o traidor, né, do jeito que se escreve lá no Novo Testamento, ou se ele participava de um programa, né, já pré-determinado pelo alto para salvar nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta é extremamente interessante quando o Chico diz assim: olha, acredito que nós todos nascemos com determinadas tentações e se deixarmos essas tendências à solta, vamos praticar com elas males maiores do que aqueles que já cometemos em existências passadas. Nós somos responsáveis com quanto possamos ser instrumentos para resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem, na história de grupos ou coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir à tentação. Chamando responsabilidade mais ainda para si, o Chico diz assim, creio que Judas poderá ter nascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o caráter que assumiram. Bom, a gente vê que essas tendências todos nós temos, né? Cada um de nós tem uma tendência, todo mundo sabe para onde mais ou menos pende a dele. Nós vamos ver o relacionamento de Jesus com os discípulos em várias histórias onde Jesus está sempre cuidando desses deslizes da personalidade de cada um dos seus discípulos, não só com Judas. Mas na lição número 5 do livro Boa Nova, que traz como título Discípulo, Jesus falou aos discípulos pela primeira vez acerca do reino de Deus que ele viria implantar na terra. Falou acerca da igualdade, trouxe a informação de um Deus que não era um Deus que castigava, mas um Pai soberanamente bom e justo, que ama os seus filhos. Falou que todos deveriam amar ao próximo como a si mesmo, que deveria amar ao seu semelhante e fazer aos outros aquilo
que gostaria que os outros fizessem. Falou a respeito da dificuldade que eles encontrariam em dominar as tendências que cada um trazia dentro de si, mas que era preciso lutar para ter um mundo de igualdade, aonde pudesse todos ser felizes, todos serem felizes. A palestra foi bastante extensa. Conta no seu Humberto de Campos que os discípulos, durante algum tempo, ficou tentando, sonhando com aquele porvir do Evangelho, aquele mundo, aquele reino que viria. E o primeiro que acordou, dessas visualizações sobre o futuro foi justamente Judas Iscariotes. Judas tinha tendências socialistas. Ele era uma pessoa inconformado acerca da situação, do domínio do Império Romano, a diferença como as pessoas eram tratadas. Ele era um revoltado, extremamente vaidoso, ambicioso, mas lutava por uma igualdade. Dessa maneira, as palavras, as informações que Jesus Cristo trazia a ele, casava com as suas ideias, e era esse o mundo em que ele queria, principalmente auxiliado pela vibração que Jesus proporcionava ao seu redor. Os discípulos diziam que de Jesus saía virtudes, ou seja, ao redor do Mestre existia um ambiente diferente, e foi nesse ambiente que Judas procurou Jesus e falou para ele encantado acerca desse novo mundo. Mas logo ele falou: Senhor, mas nós vamos precisar de dinheiro, porque nada se constrói sem dinheiro, já dando mostra nos poderes que ele acreditava. Ele acreditava na política, tanto é que ele vivia influenciado, fazendo amizade com pessoas importantes, com os doutores do Sinédrio, e ele acreditava muito no poder financeiro. Jesus lhe diz: mas será que Deus, nosso Pai, precisou desses recursos ínfimos para poder criar os mundos do universo e criar o mundo em que nós vivemos? No entanto, Judas, não posso desprezar a colaboração da primeira pessoa que se propõe a auxiliar. Se você realmente acha necessário, recolha o dinheiro em que você acha necessário, para que você ponha em prática, mas tome cuidado, para que nunca ela extravase além daquilo que é necessário. E guarde contigo a bolsa, você vai ser responsável por ela. Mais do que depressa, Judas desenrolou a túnica, pegou uma pequena bolsa que ele trazia enrolado na túnica e correu a sacolinha entre os discípulos, aonde ele recolheu alguns denários, um denário de um, 2 denários de outro, recolheu aquele dinheiro ali, sob o olhar apreensivo de Jesus, que observou a ele recolhendo. Quando ele acabou de recolher, ao final da reunião, ele veio mostrar para Jesus, satisfeito: olha, Senhor, a bolsa é pequena, a quantidade de dinheiro é muito pequena, mas já é um começo. E Jesus novamente fala para ele a respeito da dificuldade que é administrar os bens financeiros. Porque quando a pessoa consegue administrar, ele se torna um benefício para todas as pessoas. Mas quando não se sabe administrar, ele se torna um perigo para a pessoa. E Jesus disse para ele, finalizando de uma maneira profética, disse: olha, Judas, a bolsa realmente é pequena, mas tomara que você não tombe sobre o peso dela. Mostrando e cuidando de Judas, não só cuidando de Judas, mas cuidando de todos. Nós vamos ver ao longo da convivência de Jesus com os discípulos, esse cuidado que ele teve com os discípulos. Mas na lição 24 do livro Boa Nova, nós vamos ver uma lição chamada A Ilusão do Discípulo.
Foi naquele dia em que Jesus chegou a Jerusalém, em que a população recebeu Jesus jogando flores nas ruas, né? Enfeitou todos eles as suas casas com as folhas de palmas, as casas estavam todas enfeitadas, todo mundo aplaudindo, todo mundo chamando Jesus de filho de Davi, e aí Jesus entrou de uma maneira triunfal dentro de Jerusalém. Nossa, para Judas, né? Para todo mundo aquilo ali foi impressionante, para os discípulos, mas para Judas aquilo ali foi o máximo, né? E ele pensou, tem que ser agora, né? Ou é agora ou nunca, né? Mas ele mesmo diz isso daí, quem lê a lição 24 do livro Boa Nova, a gente vai ver, que ele disse que Jesus tinha aversão pelo poder humano, né? pelo poder e pelo dinheiro, né? Ele tem uma conversa com Judas. Porque Jesus não se impressionava com essas manifestações populares, com os elogios, com as formas como as pessoas faziam. Não se aproveitavam de quando as pessoas importantes se aproximavam dele, que eram os doutores da lei. Jesus atendia apenas os necessitados, amava todos de maneira de igual, não tinha diferença, amando a todas as pessoas. Dessa maneira, Judas ficava assim intrigado com isso. E nesse dia, ele ficou tão assim que ele, depois que acabou essa entrada, ele pegou e foram em direção a Betânia, que era a cidadezinha que ficava a 5 a 6 quilômetros de Jerusalém, aonde morava Marta e Maria e Lázaro. E nessa caminhada ele foi conversando com Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, falando para ele a respeito desse jeito de Jesus, de não querer, e que ele achava que aquele era o momento em que deveria fazer, e que ele tinha uma ideia de conversar com as pessoas importantes, né, do Sinédrio, para botar em execução e fazer um plano para que Jesus pudesse realmente tomar o poder. Tiago então foi elucidando ele, foi falando com ele. Mas não sei se vocês aqui ouvem, tem uma propaganda na televisão que diz assim, que quando a gente quer acreditar numa coisa, não interessa o que é, a gente vai encontrar alguma forma de acreditar naquilo ali, a gente vai encontrar razão para acreditar naquilo ali, porque a gente quer, quando a gente está apaixonado, quando a gente está realmente querendo as coisas, né? Isso daí acontece muito com a gente. E Judas, na realidade, ele não queria escutar nada que fosse contrário àquilo que ele sonhara durante toda a vida. Muitas foram as orientações de Tiago que foi falando para ele, mas ele, na realidade, ele não escutou muito. E ele, então, à noite, ele teve muita dificuldade em conciliar o sono, porque ele pensava, ele tinha um sonho grande, né? Como ele conhecia Jesus, amava profundamente Jesus. Sabia que se tinha alguém que tinha que liderar aquele reino, liderar o povo de Israel, teria que ser Jesus. Porque ele tinha uma liderança própria que as pessoas amavam. Jesus tinha poder de curar os cegos, curar leprosos, né? Amava todas as pessoas. Jesus, como diz Mateus, procurava a multidão, né? Ou seja, Jesus gostava da multidão, não era que a multidão procurava Jesus, ele já ia ao encontro da multidão por amor à multidão. Então, na realidade, ele tinha essa convicção de que Jesus realmente deveria tomar o poder, mas como Jesus não tomava o poder, ele tinha na cabeça, já tinha idealizado uma coisa, que ele já tinha conversado com várias pessoas dentro do Sinédrio, tinha conversado com várias autoridades dentro do Sinédrio, que era o quê? Ele tomaria o poder, né? E depois passaria a Jesus, né? Porque Jesus não ia fazer isso, então ele iria fazer. Ele achava, por incrível que pareça, eles não acreditam, mas ele achava que isso era uma fraqueza de Jesus, né? A falta de ganância, a falta de ambição, né? Essas coisas ele achava que era uma fraqueza de Jesus, e ele precisava ajudar Jesus nessa parte. E foi assim que ele foi empolgado, ele foi procurar Caifás, né? E conversou com Caifás. Existe uma mensagem, né, que retrata a ilusão do discípulo. Ela está no livro Lázaro Redivivo. E ela fala para nós
de uma forma muito clara o que aconteceu com Judas Iscariotes. O seu Humberto de Campos começa a narração desse jeito, ó, ele começa a narração assim, ó, quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no Sinédrio, trazia a cabeça incendiada por sonho fantástico. Ou seja, tudo aquilo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele havia sonhado durante a vida inteira, estava voando na cabeça dele. O apóstolo Lucas, no Novo Testamento, diz que Satanás entrou no coração de Judas. Né? Não é muito diferente disso, né? Mas na realidade, as tentações, né? O Satanás que ele tinha dentro dele, que era a própria inferioridade que ele trazia, as debilidades que ele trazia na alma, foi que se apoderaram dele e fizeram com que ele passasse a ser instrumento de espíritos e inimigos da luz. Ele amava o mestre, pensava presunçoso, entretanto competia com cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o, a paixão pela riqueza transitória o empolgavam-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes e movimentaria Jerusalém. Tomaria o cetro do poder do povo israelita em obediência às tradições de reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência, a esperança, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes individualistas. Ou seja, ele estava completamente iludido, estava completamente focado nessa ideia. E Caifás procurava justamente uma pessoa desse jeito. Porque ele estava atrás, ele já tinha tentado, já tinha sondado quase todos os discípulos, havia conversado mais ou menos, mas todos os discípulos haviam desconversado ele. E em Judas ele encontrou o instrumento certo. Quando Judas chegou para conversar com ele sabia mais ou menos o que Judas queria fazer. E aí ele pega e reforça aquilo que Judas falou: olha, Judas, isso é perfeito o seu plano. Vamos fazer exatamente conforme você pensa. Aí ele fala assim: e como nós vamos fazer? Ele falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, você toma o poder, né? Por enquanto você toma conta dos discípulos, você toma conta dos discípulos, e depois, quando você tiver com o poder na mão, você restitui a Jesus. E aí ele diz assim: mas e o mestre? Ele falou: olha, para protegê-lo, nós fazemos o seguinte, nós o prendemos e colocamos sobre a nossa proteção até que você resolva e tome o poder. Aproveitamos que essa prisão de Jesus vai causar um alvoroço danado, vai trazer muita gente para observar. E quando todo mundo estiver presente, a gente proclama a rebelião e tomamos o poder, e aí você restitui o poder a Jesus. E aí, aquilo ali era tudo o que ele queria, era o sonho dele, né? Ele falou: e o que eu preciso fazer para isso? Caifás falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma reunião, né? E vamos fazer essa reunião para a gente poder acertar tudo, e tudo que eu te perguntar, você vai falando sim. Né? Você vai responder afirmativamente para tudo que eu responder, para tudo que eu perguntar para você. E assim, ele pegou os juízes, pegou um representante do povo dos romanos e foi perguntando, né, para Judas, uma pergunta por pergunta que incriminava Jesus, que ele não conseguiu, que o Cristo incriminar Jesus da forma como ele, com as artimanhas dele. Então, através das palavras de Judas, ele foi colocando tudo aquilo. Judas, empolgado, não raciocinou no que ele estava respondendo, respondeu sim, 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 sim. Depois disso, Judas
enquanto Judas estava assim, ele deixou Judas numa antessala, providenciou a busca de Jesus, né? Deu o dinheiro a Judas como uma forma de gratidão, que era normal, e colocou Judas para ir junto com os soldados. Não porque eles porque eles não conheciam Jesus, claro que conhecia Jesus, e os romanos também conheciam o Cristo, mas na realidade o que ele queria era a comprovação de que aquele homem era discípulo de Jesus e que aquilo que ele estava falando, né, era realmente verdade. Foi dessa maneira que ele foi e ele confirmou isso. Quando Judas viu o primeiro interrogatório e Jesus foi açoitado, ele falou: opa, isso não está conforme nós combinamos. E começou a bater um desespero muito grande. Ele voltou correndo para conversar com o Caifás, né? Vocês já tentaram procurar algum político assim depois da hora que você precisa dele, né? Sabe o que aconteceu? Caifás se escondeu junto com os outros doutores da lei e ninguém apareceu. Judas ficou desesperado, procurando um, procurando o outro, tentou procurar os discípulos, né? Os discípulos estavam muito apáticos, muitos derrotados, magoados, ressentidos com ele, não lhe deram apoio e nem auxiliaram ele. E ele foi assim cada vez mais desesperado, num remorso sem fim, né? A sua consciência lhe amargurava. Ele foi vendo aquela situação e quando já estava tudo, já estava consumado, que foi realmente resolvido que o Cristo ia ser crucificado, Judas consegue conversar com Caifás. Foi nessa hora que Caifás, né, se mostrou aparente e que Judas conseguiu conversar com ele. E Judas falou: pelo amor de Deus, tem compaixão de mim. Falou para ele: eu delatei sangue inocente, isso não é verdade aquilo que eu falei. Isso daqui, olha, está um teu de dinheiro aqui, eu não quero isso daí, na realidade eu fiz errado. E aí Caifás fala: olha, isso daí já é com você, né? Ele joga desesperado aquele dinheiro lá para Caifás e vai embora de novo acompanhar a crucificação do Cristo. E ele vai e ele observa tudo aquilo que estava acontecendo numa situação desesperadora, onde o remorso, onde o arrependimento lhe invadiu a alma. E todos nós sabemos que o remorso, né, abre uma porta enorme para as influências espirituais negativas. E foi assim que ele provavelmente pensou de uma forma de se livrar daquela situação em que ele estava, e a sugestão provavelmente deve ter vindo ao ouvido de que a sugestão que ele deveria fazer deveria ser matar-se. Foi quando ele tomou essa atitude, que foi uma atitude, outro erro, né? Porque todos os discípulos erraram, né? Um traiu, outro negou Jesus, enfim, o único que ficou lá perto junto com Maria foi de João, o evangelista. Os outros todos foram embora e depois os outros recomeçaram o trabalho, e foi graças a esse trabalho heróico que eles fizeram que nós temos hoje o trabalho que Jesus fez conosco, e essa herança que Jesus deixou para a gente. Mas Judas, como ele acabou optando por matar-se, ele acabou entrando numa situação difícil nas zonas umbralinas. Depois da crucificação de Jesus, depois do enforcamento de Judas, os discípulos voltaram para Galiléia, fizeram uma reunião, elegeram Matias para substituir Judas. Simão Pedro e os outros discípulos viram Jesus teve em contato com eles no caminho de Emaús, com Simão Pedro às margens do lago de Genezaré, perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Né? Ele: sim, Senhor, eu amo. Então, apacentas as minhas ovelhas. Simão Pedro pegou novamente, né, a sua forma de agir, a sua personalidade, o seu temperamento, e voltou para a Judéia.
e fundou em Jerusalém, na estrada que ia de Jerusalém até a cidadezinha do Porto, ele fundou a primeira instituição de caridade cristã na terra, que era uma casa que servia de apoio ao viajante, dando um copo de água fria, um copo de leite, um prato de sopa, um lugar para a pessoa dormir, medicamentos para fazer um curativo numa ferida, enfim, atendimento à necessidade que a pessoa trazia. E por ficar à margem, à beira do caminho, começaram a chamar ela de Casa do Caminho, né? Então foi dessa maneira os discípulos todos começaram a partir da Casa do Caminho a sair em missão. Foi assim que nos conta numa mensagem, nas Palavras do Caminho, que um dia Matias e Tiago, não o Tiago, filho de Zebedeu, o menino, o mais velho, aquele que era chamado o irmão do Senhor, eles receberam a missão de ir até Betânia, fazer um trabalho que eles precisavam fazer lá em Betânia. E os dois foram no caminho lá para Betânia, conversando, os dois, Matias e Tiago. E quando Tiago passou num lugar que tinha umas árvores muito bonitas, Tiago falou para Matias: nossa, esse lugar é maravilhoso, me lembra o horto aonde Jesus, onde o mestre quis orar. Me lembro até hoje das suas orações conosco. Quando ele saiu, eu me lembro como se fosse hoje. Lá adiante, eu vi o infame do traidor de Judas se aproximando, acompanhado dos soldados, armados de varapaus, de espadas, com cordas. Ele chegou, beijou o mestre e os soldados prenderam o mestre, que acabou ocorrendo a crucificação e o martírio de todos nós. E continuou conversando, dando detalhes a respeito da situação, falando que Pedro e João haviam conversado com ele, falando a respeito que Judas se enganou, que Judas também foi traído e enganado pelos homens, pelas velhas raposas do templo. Mas, disse Tiago, eu não acredito. Ele era um infame, ele era uma pessoa sem qualidades. Quando de repente ele observa a estrada e diz para Matias: quem que é aquela pessoa que vem em volta em luz? Matias olhou e falou assim: eu estou vendo. E quando ele olha para Tiago, Tiago está ajoelhado, dizendo para ele: é o mestre. Matias simplesmente começou a chorar e abaixou a cabeça. Quando Jesus aproximou-se dos dois, Tiago olhou para Jesus e disse: mestre, abençoa-nos. Jesus aproximou-se, acariciou-lhes o cabelo e, estendendo a mão, como alguém que dá a bênção a um filho, a um amigo, a alguém que ama muito, o mestre os abençoou. Tiago então falou de uma maneira baixa: Senhor, se quiser, nós podemos voltar com o Senhor para Jerusalém, aonde provavelmente tem algo a falar conosco. Jesus disse: não é necessário, Tiago, prossiga na missão que irá executar em Betânia. Eu vou ao encontro de Judas, que anda sofrendo muito, que está sofrendo bastante. Tiago levantou-se, o Cristo continuou andando e desapareceu na estrada, da mesma maneira como surgiu. E ele então foi na missão em Betânia, trabalhou. Quando voltou, pegou uma epístola que ele tinha sonhado em fazer para deixar a prosperidade, as informações que ele achava necessário,
e escreveu então na sua epístola o 3º capítulo, aonde ele fala sobre a língua, que é necessário que nós tomemos cuidado com o nosso órgão falador, porque apesar de ser pequeno, ele salva uma vida, ele glorifica a Deus, faz o bem, mas também conduz à guerra, prejudica as pessoas e destrói vidas. Vamos ver também, em outra lição, que nos conta Maria Dolores no livro Momentos de Ouro, dizendo que depois de muito tempo do enforcamento e da crucificação de Jesus, Judas Iscariotes estava cego, num sofrimento atroz, caindo na região trevosa, caindo em um lugar, levantando, caminhando na outra, com a cabeça incendiada, a lhe lembrar os momentos da traição, quando a vaidade o envolvera e ele perdera completamente. Estes fatos era como um mau sonho que não lhe saía da cabeça. Além do sofrimento do corpo espiritual dilacerado pela corda que lhe tirara a vida do corpo físico, ele sentara-se um pouco para descansar. E ouve uma voz calma, serena de mulher, que lhe diz: meu filho, o que fazes? Quem és tu? Quem sou eu? Afastai-me de mim, Senhora. Eu sou o espírito do mal. Eu sou aquele que traiu o maior amigo de todos. Eu sou Judas Iscariote. Eu sou morto, vivo. Matei, mas estou aqui. Afastai de mim. Deixai-me no meu sofrimento infinito. Mas a dama, de uma maneira serena, e diz: mas não, o céu não condena ninguém. Nosso Pai é soberanamente justo, que ampara todas as almas. Existe mais alegria no céu por uma alma que estava perdida, que volta ao reino, do que 1000 outras que estão a obedecer os conceitos do reino de Deus. Venho-te a falar como mãe, quero te dar uma nova oportunidade. Mãe, falou de maneira agressiva, mãe não existe. Depois que eu tomei as atitudes insensatas que tomei, tentei voltar para a terra, buscar aquela que me serviu de mãe, que me deu a bênção do corpo. Quando ela sentiu minha presença, escorraçou-me, dizendo que eu deveria voltar para as zonas infernais, porque foi de lá provavelmente que eu vim, que ela não me queria à sua volta, que ela queria que eu voltasse para esse lugar. Senhora, mãe, não existe. Mas de uma forma muito serena, ela continua lhe falando: virás comigo na terra, abraçar-te-ei, te concederei uma nova mãe, nascerás, libertarás dessa culpa do passado, terá como bênção o esquecimento e poderás trabalhar em seu benefício. Era tanto amor, tanto carinho que provinha daquela mulher, que ele olha para ela, que havia lhe feito esquecer naqueles poucos segundos o seu sofrimento atroz, e diz: quem sois? É uma mulher
banhadas de amor, ou és um anjo de luz? Ela disse: oh, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E nesse momento, ela abaixa-se, pega Judas no colo e volta para o plano físico, trazendo aquele fardo precioso, para que ele possa renascer pela primeira vez depois desse episódio num corpo físico. E assim ele renasce várias vezes, sempre trabalhando pelo Evangelho de Jesus, sempre morrendo martirizado na fogueira, na cruz, dilacerado pelas feras, sempre trabalhando no Evangelho de Jesus. Mas, ao sair do corpo, sempre o mesmo pensamento, sempre a mesma lembrança, lhe julgava. Não conseguia esquecer o seu passado, até que depois de 1500 anos, ele renasce na França. É abandonado por todos os amigos, morre em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esquecido, traído, desprezado, e então a sua consciência lhe diz: está quitada a sua dívida. E ele consegue se livrar daquele pensamento torturoso que vivia lhe perseguindo durante 1500 anos. O caso de Judas, ele vem nos lembrar a respeito da importância que nós temos na atual existência, onde a doutrina espírita nos orienta a vida, falando para nós dos perigos que nós corremos, das ferramentas que é possível nós utilizarmos através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando nos melhorar, procurando colocar luz em nossas vidas. Porque devido às ferramentas primitivistas que ainda trazemos dentro de nós, é possível, é quase certo que cairemos muitas vezes, mas também é certo que teremos oportunidades, e quanto melhor, quanto mais cedo nós despertarmos para a luz que nós temos dentro de nós mesmos, através desses conceitos que vêm do alto, mais rápido será a nossa ascensão. E lembrar a nós que é necessário acender dentro de nós a luz do entendimento, para que possamos marchar de maneira segura. A doutrina espírita dispõe para nós esses esclarecimentos libertadores, que nos faz viver de maneira diferente, respeitando ao nosso semelhante, sabendo das nossas limitações. Meimei tem uma mensagem que traz como título Ante a Vida, e ela nos diz que todos nós, indistintamente, carregamos em nosso peito uma placa escrita: tende compaixão de mim. Porque somos criaturas falíveis. Muitas vezes tomamos atitudes completamente insanas. E por isso precisamos ter compaixão um do outro. Mesmo com os atos mais infelizes que uma criatura pode ter. Dessa maneira, a doutrina espírita nos favorece em entendimento e nos esclarece ainda nessa história que espíritos da hierarquia de Jesus não se magoa com a gente. Ele tem compaixão de nós, né? Da mesma maneira como ele diz para Marcos: tenho compaixão da multidão. Jesus tem compaixão de nós, de nossas mazelas, de nossas fraquezas, e nos ampara todas as vezes que nós estamos em erro. Espíritos como Maria de Nazaré também não se magoou com Judas Iscariotes, nos ampara, estão sempre com a gente. Vários espíritos superiores nos mostram isso, né?
O patrono dessa casa, o Chico, nos últimos anos da sua existência, quando falava o nome de Jesus, ele começava a chorar, né? Se emocionava, mostrando para nós que alguma coisa de muito importante aconteceu na sua vida. Mas ele não relata que não foi só com ele que aconteceu. O Adelino conta o caso de Jorge, que todos vocês devem conhecer, né, que era aquele mendigo que vivia lá na comunhão espírita, pedindo dinheiro para um, dinheiro para outro, não é verdade? O Adelino diz que nunca viu o espírita ser tão caridoso como por Jorge, né? Porque ele tinha um fedor na boca tão grande, uma hora tão grande, que quando ele chegava perto da pessoa, a pessoa logo enfiava um dinheiro na mão, a mão no bolso e dava um trocadinho para alguém, para ele ir comer. Mas um dia o Adelino conta que chegou lá no Chico, o Chico estava muito emocionado. E o Adelino falou: mas Chico, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele disse: você não sabe? Ele falou: não, o Jorge desencarnou. Ah, o Jorge desencarnou? É, o Jorge desencarnou. Nossa, Chico, eu tinha prometido de trazer uma camisa para ele, uma calça, não deu tempo, né? O Adelino disse que fez uma promessa de levar roupa para ele, porque o Jorge estava sempre com a mesma roupa. Aí o Chico falou assim: mas você sabe que o Jorge estava sozinho no barraco, quando de repente o barraco se iluminou e adentrou nosso Senhor Jesus Cristo, que pegou o Jorge no colo e levou para os mundos espirituais, mostrando que Jesus está sempre perto de nós, que o que nos afasta de Jesus não é a sua alta posição espiritual, a nossa inferioridade, mas sim a nossa sintonia espiritual. Infelizmente, a gente só se aproxima de Jesus quando a gente está doente e muito doente. Não é verdade? É o único jeito de nós manter a nossa sintonia um pouquinho mais elevada é quando a gente está muito ruinzinho. Né? A gente vê o seu Eurípides Marçanufo, né? Que um dia ele estava assim muito entristecido, né? Ele havia se tornado espírita, começou a ensinar o espiritismo na escola e os pais falaram: não, ensinar espiritismo para o nosso filho não. Tiraram todos os filhos da escola, ele teve que fechar, os professores saíram da escola, do liceu, e ele ficou praticamente sozinho, né? Foi acontecendo uma série de coisas, e ele foi ficando praticamente sozinho. Um dia ele estava sozinho assim, na sala de aula, triste, e de repente ele começou a chorar, mas não estava desanimado não, né? Estava empolgado com a nova doutrina, mas estava numa situação muito difícil, né? Ele era professor e era o ganha-pão dele. Quando de repente a mão dele teve a intenção de escrever, ele pegou o lápis, mas sentindo a presença de um espírito muito iluminado perto, ele largou o lápis e disse: eu estou sendo ferramenta de espíritos brincalhões, de obsessores, não vou escrever. Mas a mão foi, pegou o lápis novamente, sem a sua vontade, e ele então começou a escrever. A mensagem dizia: não feche o colégio como você está pensando, troque a placa, porque Liceu Sacramentano é o resquício do orgulho do homem. Coloque na placa Colégio Allan Kardec e ensine o Evangelho de meu filho, e eu te protegerei para sempre. Assinado Maria de Nazaré. Ele levantou-se, foi lá fora, trocou a placa e fundou o primeiro colégio espírita do Brasil. Agora o colégio era espírita, só podia ensinar espiritismo. Os alunos, os seus antigos alunos, não queriam outro professor. Amava. Os alunos de Eurípides amavam Eurípides. Porque ele não era bom, ele não ficou bom porque ele era espírita, não. Quando ele estava na Igreja Católica, ele já era bom. Ele era um espírito bom, né?
Ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, que era discípulo de João, o evangelista, lá em Éfeso. Então ele já está ensinando o Evangelho de Jesus desde aquela época. Então o seu Eurípides era um espírito bom. E assim o colégio volta novamente, os seus alunos voltam novamente, e ele consegue tocar a sua vida. Então nós percebemos que esses espíritos superiores estão sempre ao nosso lado, esperando a oportunidade para que nós possamos, para que eles possam se aproximar e possam nos auxiliar. O seu Humberto de Campos tem uma última mensagem que traz como título Judas Iscariotes, aonde ele diz assim, que quando ele chega perto de Judas, que é um espírito extremamente cativante, e ele diz assim, olha, eu, observando as minhas maldades ainda de um espírito imperfeito, e observando a perfeição de Judas, entre eu e ele existia um abismo, mostrando que Judas estava numa posição evolutiva muito diferente da dele, né? E diz que a humildade de Judas e o atrevimento do repórter, que era ele, fazia com que a humildade de Judas fazia com que ele se aproximasse de Judas para poder conversar e trazer essas informações que nós estamos estudando hoje. Por isso, a gente precisa ficar sempre de alma desperta, como nos diz Judas, como nos diz Emmanuel, né? Observando, não deixando que ainda as nossas imperfeições atrapalhem o nosso progresso, nos coloquem em situação difícil. Que Jesus nos ilumine a todos e nos abençoe, nos trazendo sempre o esclarecimento necessário para as nossas almas. Muito obrigado.